Olá, meus queridos alunos, estamos de volta e hoje nós vamos dar continuidade aos conceitos que a gente trabalhou de educação financeira, fazendo todo um estudo em relação a situações que a gente acaba do nosso dia a dia cometendo erros e afetando todo o orçamento familiar. Então a gente buscou fazer uma imersão sobre coisas que a gente acaba fazendo por questões de consequência da nossa criação, da nossa formação, mas que cabe uma reflexão para a mudança de certos hábitos. Então agora nós vamos entrar nos conceitos da matemática financeira, que vai dar a vocês um suporte ainda maior para que vocês possam estar buscando sempre esse equilíbrio em não só no orçamento familiar, mas saber realmente lidar com todos esses conceitos que são apresentados no nosso dia a dia em relação à matemática financeira. E o foco hoje vai ser sobre porcentagem, trabalhar com frações de centesimais e a regra de 3 como um meio para se chegar em soluções de determinados problemas envolvendo porcentagem. Nosso objetivo é justamente fazer com que vocês não só consigam interpretar as porcentagens, como saber representá-las de diversas formas. Bom, vamos rever então alguns conceitos que vocês já viram no ensino fundamental, onde nós utilizamos a porcentagem. Ela está presente em descontos que são concedidos em compras à vista, compras em cartão de crédito para poucas prestações, também hoje adquirimos descontos, em juros de prestações de contas em atraso, para medir a gordura corporal, usamos a porcentagem também nos dados estatísticos vinculados aos meios de comunicação. E hoje nós temos a representação da porcentagem de diversas formas, mas a mais utilizada é através desse símbolo que, acrescido de um número, nós lemos como porcentagem. Exemplo, o 5 aqui, acrescido desse símbolo, nós lemos como 5%. A mesma coisa aqui, 32, acrescido desse símbolozinho, a gente lê como 32%. Então, esse é o símbolo que nós utilizamos no dia a dia. Inclusive, nas calculadoras também a gente vê os registros já com esse símbolo para representar a porcentagem, que nada mais é do que você fazer toda uma representação de um número dividido em 100 partes. A palavra porcentagem vem daí, divisão por 100. Quando eu falo 5%, significa que eu peguei um inteiro, peguei um número, uma quantidade de pessoas, seja lá os objetos que eu estou sendo feita análise da porcentagem, e quando se trata de porcentagem é porque eu dividi aquele quantitativo em 100 partes e a quantidade de partes que eu quero é a que a gente acaba lendo, como no caso aí do 5, né? 5% é porque eu quero 5 partes de 100 de um determinado inteiro. Para a gente entender melhor, nós vamos estar passando para vocês algumas situações que vão ficar mais compreensíveis. A gente vê aqui um exemplo de situações que a gente vê a porcentagem também no nosso dia a dia. O preço da gasolina aumentou 10% em relação ao ano passado ou ao mês passado. Aí a gente escuta muito também, o supermercado fará descontos de 5 a 10% durante a semana, uma semana do mês, ou a última semana do mês. 50% é o mesmo que meio, que é 1 sobre 2, ou é a mesma coisa que 0,5, metade. É óbvio, quando a gente trata de 50%, é algo que a gente às vezes não precisa nem estar fazendo cálculos, nem na calculadora, nem manual, porque é algo muito simples. Quando se trata de 50% de algum valor, nós estamos falando de metade, porque 100% sempre é o todo. Inclusive tem alunos que confundem muito 100% com 100. 100% é o todo considerado. Numa sala eu tenho 30 alunos. Quem é o 100%? 30. E quem é o 50% dessa sala? A metade, que é 15. Então, sempre que você chega em qualquer lugar que está dizendo que está dando 50% de desconto, você já sabe que é a metade. Se o valor do produto é igual a R$18, se ele dá 50%, ele vai custar agora R$9. Então, é algo que você consegue fazer mentalmente sem muito esforço. É sempre só dividir por 2. Lembre sempre dessa dica, 50% refere-se à metade de qualquer quantia. E quando a gente fala quantia, porcentagem não é só referente a dinheiro, a valores monetários. Porcentagem também em relação a objetos, a pessoas, como eu citei aí no caso da sala. Mesma forma, 25% é o mesmo que 25 sobre 100. Quando a gente disse isso, porcentagem vem de quê? De divisão por 100. Então, eu posso representar 25% como a fração centesimal é 25 sobre 100, que é 25 partes de um inteiro que foi dividido em 100 partes.
Ou representamos também de forma simplificada como um quarto. Em várias situações do nosso dia a dia a gente usa muito a correlação entre determinados conteúdos e nesse caso dos 25% você lembre que é a quarta parte de um inteiro. Um exemplo, se você quer 25% de R$10, se eu quero a quarta parte, você quer 25%, você só divide por 4. R$10 dividido por 4, R$2,50. Então se eu quero, quanto é 25% de R$60? É só você pegar e dividir por 4, porque é a quarta parte daquele inteiro, daquele todo. Então, quando eu pego 60 dividido por 4, dá 15. Então, a gente consegue fazer alguns cálculos de forma muito fácil, usando essas estratégias de resolução mental. Mas a gente tem também os algoritmos que facilitam a gente fazer esses cálculos através não só de calculadora, como também manual. É isso que nós vamos ver a partir de agora. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Uma situação que envolve aqui porcentagem. Uma loja vendia uma mercadoria, uma TV, por R$1.500. No Dia das Mães, a loja anunciou uma promoção oferecendo 10% de desconto em todos os produtos do estoque. Qual foi o preço final dessa TV depois do desconto? Bom, se eu quero saber o valor da TV após o desconto, uma solução que a gente pode encontrar aqui é, se eu preciso saber quanto é o valor da TV com desconto, então eu só quero saber quanto é 90% do total, porque eu vou ter um desconto de 10%, então precisamos reduzir aqui o preço de 1.500 em 10%. Logo, nós devemos fazer a seguinte forma, 100% é o todo, vou diminuir 10%, vai ficar quanto? 90%. Se eu diminuo 90%, eu agora vou calcular quanto é 90% de 1.500, que é justamente o que eu vou pagar. Bom, 90% nós podemos escrever dessa forma, 90 sobre 100. E 90 sobre 100, que é 90% de 1.500, basta você multiplicar 90% por 1.500, que você vai encontrar a representação desse valor com desconto. Então, posso simplificar aqui, 90 sobre 100 eu posso simplificar por 10, vai ficar numerador e denominador, vai ficar 9, e 100 dividido por 10 vai ficar 10, para trabalhar com a fração mais, uma fração reduzida, que vai lhe dar redutível, vai lhe dar uma fração mais fácil de você trabalhar, e repetir os 1.500. Agora é só multiplicar numerador por numerador, 9 vezes 1.500 dá 13.500, e repetir o 10 no denominador. Bom, quanto é que dá 13.500 dividido por 10? É só cancelar aqui os zeros, aquelas regrinhas do fundamental, simplificação de fração, numerador e denominador por mesmo número, eu estou simplificando por 10, e aí vai ficar 1.350. Então, o valor dessa TV, com a redução do desconto de 10%, ela vai ficar em 1.350. Mas você poderia também usar o cálculo mental para fazer esse mesmo problema. Porque 10% é a décima parte do 100%. É como se você pegasse o 100% e dividisse em 10 partes. Lembre lá de R$100. Para poder dividir em notas de 10, não precisa de 10 notas, 10 cédulas. Então, quando se trata do 100%, e eu quero 10 partes, que eu quero 10% do total, então eu quero dividir ele em 10 partes. Então, bastava você pegar 1.500 e dividir por 10. 1.500 dividido por 10, 150. E aí você descobre que 10% de 1.500 é 150. Aí bastava você fazer agora a conta. 1.500 menos os 150 do desconto, vai sobrar justamente os 90%, que é igual a 1.350. Então, a porcentagem ela tem vários caminhos para você resolver um mesmo problema. Você pode buscar várias estratégias e chegar na mesma solução. Outra maneira de se resolver esse problema seria com a regra de 3. Se eu quero calcular 10% de desconto, né? Quanto é 90% então desse total de 1.500? A regrinha de 3 é, se 1.500 é o seu 100%, quanto é 90% que é o que eu quero encontrar? É x. Para usar a regra de 3, a gente faz aquele produto de multiplicar extremos por meios. Foi isso que eu fiz aqui, multiplicando cruzado. Eu multiplico x por 100, que dá 100x, e multiplico 1.500 por 90, que dá 135.000. Como eu quero descobrir quem é x, eu passo esse 100 que está multiplicando dividindo. Então vai ficar 135.000 dividido por 100, basta dividir numerador e denominador por 100, que aí eu vou cancelar aqui os dois zeros, vai ficar quanto? 1.350.
uma mesma solução vista de várias maneiras, e aí vocês podem estar aprimorando e tentando fazer daquela que você achar mais fácil e que fique mais tranquilo na hora de você resolver com mais segurança. Olha um outro problema aí agora. Em uma sala de aula, uma sala de 40 alunos, 40% são meninos, 40% e 60% então são meninas. Aí ele quer saber quantos meninos e quantas meninas tem nessa turma. Bom, uma solução para esse problema, para calcular o número de meninos, basta descobrir quanto vale 40% de 40. São 40 alunos, que é o 100% da sala. Então, eu posso fazer tanto por regra de 3, como nós vimos agora, o exemplo anterior, como eu posso já fazer direto, representando 40% em forma de fração. Como é que se escreve 40%? Lembrando, de fração centesimal. A palavra porcentagem vem de divisão por 100. Então, 40% é 40 sobre 100, vezes o total que eu quero calcular. Isso vezes o 40, que é o meu 100% no problema. Eu quero calcular 40% de quanto? De 40. Então, é só multiplicar aqui agora, numerador por numerador, é 40 vezes 40, que dá 1.600. E denominador por denominador, aqui é o mesmo que tem 1, então fica 100 vezes 1, 100. 1.600 dividido por 100, só é cancelar os dois zeros, que é simplificando os dois, o numerador e o denominador por 100. Quando eu cancelar aqui os dois zeros, vai ficar quanto? 16. Portanto, temos 16 meninos. E quantas meninas? Se é um total de 40, não preciso mais calcular as meninas, só é subtrair, né? 40 é o todo. Como eu sei o total de meninas, que é 16, meninas é o que falta, que é igual a 24. Mas a gente pode também, como eu disse a vocês, usar outras ferramentas que a calculadora. A gente às vezes tem calculadora no nosso celular, calculadoras disponíveis em várias no nosso trabalho, e a gente fica sem saber como fazer cálculos com porcentagem. Olha aqui, por exemplo, para calcular 5% de 200. Lembrando que se eu sei quanto é 5% de 100, porque o meu inteiro já está dividido em 100 partes, 5% de 100 é 5. Então, de 200 vai dar quanto? 10. Quando se trata em calcular porcentagem de números redondos, 100, 200, 300, 400, de centenas, facilita porque seu inteiro já está dividido em 100 partes. Então, 17% de 100, 17. Então, de 200, 17% de 200, é só você pegar 17 mais 17, que dá 34. São técnicas de fazer o cálculo mental e que ajuda bastante no nosso dia a dia. Se você quiser calcular, por exemplo, 7% de 500, aí você faz 100 como referência. 7% de 100 é 7, então de 500 eu pegar 7 5 vezes. 7 vezes 5, 35. Então, a gente consegue fazer cálculos de centenas redondas, 100, 200, 300, 400, 500. Todo número que é múltiplo de 100, é fácil de você fazer o cálculo da porcentagem mentalmente, por conta dessa questão de ela já estar dividida em 100 partes. Por ser múltiplo de 100, a gente só consegue fazer quantas das partes você quer. No caso de 12% de 300, aí você faz, poxa, 12% de 100 é 12. De 300 eu vou querer 3 vezes esse valor, então é 12 vezes 3. Então são coisas que ajudam bastante e eu tenho certeza que vai auxiliar vocês se vocês começarem a colocar em prática. Então vamos lá, e como é que faz no cálculo da porcentagem através da calculadora? 5% de 200. Primeiro você digita o número pelo qual você quer calcular a porcentagem, 200. Depois você pressiona a tecla vezes, então vai ficar 200 vezes. Depois digita o número que você quer a porcentagem, que é o 5. Então, 200 vezes 5 e em seguida a tecla da porcentagem que está representada na calculadora, que é o símbolo que nós acabamos de rever agora do que vocês já trabalharam no ensino fundamental. Então, 200%, ou 200 vezes 5%, quando você fizer isso na calculadora, o resultado vai aparecer 10. Então, relembrando, se eu quero calcular, por exemplo, 32% de 800 na calculadora, como é que a gente faz? Aparece aqui os 800 na calculadora, depois a tecla vezes, depois 32, que é o que eu quero calcular, e a porcentagem. Então, eu vou calcular aqui, 800 vezes 32%, ele vai me dar o resultado de 256, que é o que representa 32% de 800. Então, toda vez que você for usar a calculadora, você digita o número, depois vezes a porcentagem que você quer calcular daquele número e aperta o símbolo de porcentagem e o igual. E aí você vai encontrar o resultado esperado.
Então aqui vocês poderiam resolver essa mesma questão usando essas técnicas do cálculo mental. Fica aí a dica, vocês podem estar olhando tanto esse material como o apostilado que vocês receberam, que vocês vão estar treinando, colocando em prática todos esses conteúdos e aprimorando tanto esse desenvolvimento do cálculo mental, o uso da calculadora e também o cálculo mecânico, o cálculo manual. Até a próxima aula e nós vamos estar aprimorando ainda mais esses conceitos de porcentagem no nosso dia a dia.